nós possamos estar servindo ao Senhor. Gênesis 22, versos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Você já teve a experiência de sair na rua com uma roupa suja? E você não podia voltar. Você já estava no trabalho ou na lida, em todo lugar que você chegava, a pessoa olhava. Parece que estava todo mundo te observando. A roupa está suja, tem uma mancha, uma nódoa. Algo assim que você se destacava no meio da multidão. Já viu tanto que isso é ruim? Você, olha, essa roupa sua está suja. O que aconteceu? Talvez nem tanto, né? Com o cuidado de hoje em dia, mas certamente sem passar. Eu acho que você já tem esquecido quando pensou que não. As avessas, então, nem se fala, né? Principalmente os homens aí, com a rapidez, a camisa está ao contrário, o que foi? Amados, imagine se as pessoas pudessem ver os nossos pecados quando nós andamos na rua. Imagine o impacto negativo que seria isso. As pessoas verem os nossos pecados. Mas sabe, existe uma pessoa que sempre os vê, sempre os nota. Você sabe quem é? Deus. Deus sempre vê os nossos pecados. Não tem como nós escondermos de Deus os nossos pecados. Quando vamos olhar para a vida de Abraão, nós vamos ver um homem cheio de pecado, porque a Bíblia o diz. E porque a história também o conta, que ele tinha pecado. Eu sei que alguns leitores mais desavisados olham para a vida de Abraão e pensam assim: é um cara perfeito. É um cara que não tem pecado, não tem erro algum. Mas não, meus amados. Pecados, falhas, de caráter mesmo, de personalidade. Mas um homem chamado amigo de Deus. Conforme Isaías capítulo 41, versículo 8, quando Deus fala ao profeta Isaías, ele diz: ele é meu amigo. Falando a respeito de Abraão. Por isso ele é também conhecido como amigo de Deus. Além de ser destacado por Paulo como pai daqueles que creem, ou pai da fé. Então não estamos falando de alguém qualquer, mas aquele que Deus o chamou para uma obra muito importante. E vamos ver na vida de Abraão, que o início não é o mais importante, mas o final. Como ele chega, qual posição que ele chega. Momento de cruzar a linha de chegada. É esse o momento. Então nessa noite nós queremos refletir sobre o que Deus pode fazer na vida de um homem pecador, de uma pessoa que ainda está envolta de toda falha, de todo erro, de todo pecado, e como Deus pode creditar, dar justiça a essa pessoa e lhe chamar meu filho. E dar a oportunidade deste pecador referir-se a Deus como meu pai. E para alguns ainda mais íntimo dizer papai. Olha que bênção, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho, justamente na vida de Abraão, com o seguinte tema: explorando o grande amor de Deus através da vida de Abraão. Como que nós podemos ver este amor de Deus na vida de Abraão? O texto que nós acabamos de ler, capítulo 22, faz parte de um dos momentos mais cruciais da vida deste homem, quando Deus chega para ele e diz: eu quero que você sacrifique o seu filho no Monte Moriá, caminho de 3 dias. E Abraão toma a firme decisão de levar o seu filho a este lugar. Caminhada de 3 dias. Hebreus vai nos dizer que Abraão tinha consciência, tinha fé, tinha certeza que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo. Note, eles não tinham experiência nenhuma de
alguém que tinha ressuscitado, ou algo dessa semelhança, algo parecido. Então, eles precisavam crer, eles precisavam acreditar verdadeiramente, foi isso que Abraão fez naquele momento. Mas o que o levou a chegar a uma atitude de fé tão grande, senão uma experiência forte com Deus? E essa experiência começa lá no capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, voltasse algumas páginas. No capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Abraão mora em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus tem uma grande história. Primeiramente, toda aquela região da Mesopotâmia pertencia aos sumérios. E nós devemos hoje aos sumérios grandes coisas que nós utilizamos, como a própria civilização, como a matemática, como a escrita, como a agricultura e tantas outras coisas que foram criadas pelos povos sumérios, uma civilização extremamente desenvolvida para a sua época, com cidades, muralhas, mas de repente vêm os caldeus e dominam aquela cidade, passam a reinar sobre eles. E lá por volta do ano 2000, antes de Jesus, antes de Cristo, Deus chama a Abraão, dizendo no versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Alguns estudiosos dizem que houve, na verdade, 2 chamados. Sabe por quê? Porque Abraão não conseguiu completar ou obedecer corretamente ao primeiro chamado. Se você observar no versículo 31 do capítulo 11, logo antes do capítulo 12, versículo 31, vai nos dizer, tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ué, mas não tinha sido Abrão, aqui ainda chamado de Abrão, né? Não tinha sido Abrão chamado por Deus para sair daquela terra? Por que foi Terá que saiu? Muito provavelmente porque Terá não deixou Abrão ir sozinho. Ele disse, não, eu vou com você. Eu é que levarei você. Eu sou seu pai, menino. Você pode estar aí com seus 75 anos, mas eu sou seu pai ainda. Nessa época ele estava com quase 200 anos. Então ele tinha experiência e sabedoria, certo? Ele pega Abrão e empreende uma caminhada. Essa caminhada ao todo seria 3.160 quilômetros. Mas eles param na metade do caminho numa terra chamada Harã. Por que nós sabemos disso? Por causa do verso 32. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Ou seja, aquele mesmo homem que disse, não, Abraão, eu vou te levar para essa terra, o chamado é seu, mas eu quero ir. Só que eles param em Harã. Harã era, segundo os especialistas, uma região muito boa, muito próspera. E provavelmente, durante aquele percurso, aquela caminhada, com aquela família enorme, ele não estava conseguindo cumprir realmente a vontade do Senhor, e a família negativamente influenciou Abrão. E ele parou naquele lugar. E foi ali com 205 anos que o seu pai havia falecido. É por isso que o chamado de Deus, aqui no capítulo 12, versículo 1, Deus enfoca muito bem. Sai da tua terra, da tua parentela. Eu quero, Abraão, que você saia do meio da sua família. Eu sei que é difícil, mas você precisa sair do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Porque o pai estava com ele. Mas aparentemente ele não conseguiu obedecer. E aí,
pela providência de Deus, o fim, né, do pai de Abraão, Terá, com 205 anos, finalmente havia chegado. E então, e só então, e mesmo assim ainda levando Ló, Abraão direcionou-se para Canaã. Não sabemos quanto tempo ele ficou em Harã. Talvez 1 ano, 2, 3, 4. Porque, Eduardo, deixar a família não é fácil. E certamente pesou muito isso na vida de Abraão. Como assim, Senhor? Meus pais, minha história, esse lugar. Terá falou, não, meu filho, eu vou te levar. Mas Deus queria outra coisa para Abraão. Aquilo que Deus estava querendo para este homem, para Abraão, nós vamos chamá-lo de Abraão, que fica melhor. Porque senão confunde as crianças e elas pensam, será que é outro personagem e eu não estou sabendo? No começo ele chamava-se Abrão e depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, como é mais comumente conhecido por nós. Irmãos, por que tudo isso aconteceu? Porque ele era um homem perfeito. Deus manda e ele não conseguiu obedecer corretamente à ordem de Deus. Mas que tem mais. Ele chega em Canaã, capítulo 12, versículo de número 10. Ele vai caminhando, ele chega em Canaã, na terra de Canaã. Versículo 10 então vai dizer, havia fome naquela terra. O que Abraão faz então? Ele vai para o Egito. Mas não era aquela a terra que ele deveria ficar? A terra prometida? Ele chega, versículo 5 vai dizer que ele chega no local, versículo 6, vai dizer que ele chega no local chamado Siquém, no Carvalho de Moré. Carvalho era uma árvore grande, com um tronco grosso, largo, e provavelmente os seus galhos se estendiam por muito alto, muito grande mesmo. Aquele carvalho era uma árvore que, segundo os estudiosos, aguentava até 1000 anos. Então, Carvalho de Moré, colocado aqui na Bíblia, certamente era uma dessas árvores frondosas que a pessoa passava e falava, meu Deus, que coisa linda. E foi ali debaixo daquelas árvores, dos carvalhos, que ele resolveu fixar a residência a primeira vez, mas havia fome. Ele vai descendo, até que finalmente ele resolve tomar essa atitude de sair da terra e ir para o Egito. Nós vemos aqui, irmãos, uma atitude de desconfiança ou de fraqueza. Se Deus havia chamado ele para aquele lugar, por que ele vai abandonar aquela terra e ir para uma terra que Deus não mandou ele ir? Por quê? Senão a sua fraqueza, a sua dificuldade realmente de tomar as decisões certas, porque ele era um ser humano e naquele momento ele precisava defender e cuidar da sua esposa. Mas às vezes nós somos pegos pelas nossas próprias princípios, né? Eu preciso cuidar, eu preciso proteger, e isso às vezes se torna um laço, um perigo muito grande, porque quando nós vamos observar, olha o trato que ele fez com a sua esposa no versículo 11 do capítulo 12, quando eles estão chegando no Egito. Versículo 11, ele diz, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Ele está com medo neste momento. E isso leva a tomar uma decisão pecaminosa. Ele diz, você vai ter que mentir. Porque quando eles perguntarem quem eu sou, você vai dizer, é meu irmão. E de fato, meus amados irmãos, foi isso o que aconteceu. Os egípcios, quando viram aquela mulher, a sua elegância, a sua formosura, falaram para os príncipes, e os príncipes então foram até ela, e um deles passou a possuí-la, muito provavelmente, por um determinado período, ficando com ela, enquanto isso,
os príncipes ou aquele mesmo homem dava animais para Abrão, para paparicá-lo, dizendo: mas que bom que você trouxe a sua irmã, esta mulher é uma verdadeira mulher, toma aqui bois, toma aqui animais, tudo que você precisar é seu. Deus precisou intervir nessa história maculosa de Abraão. Observe a intervenção de Deus no versículo 17. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus interveio naquele momento. Quase como dizer: Abraão, o que você está fazendo aqui, cara? E Deus trouxe grandes pragas. E Faraó, muito provavelmente, buscou saber por que aquela tragédia estava acontecendo sobre a sua casa. E Deus revelou: é porque esta mulher aí tem marido. Você está indo para a cama com uma mulher que tem marido e você não deve fazer isso. Faraó chama Abrão, pergunta, dá uma briga com ele: por que você fez isso? E então despede deles, e eles retornam novamente para a terra da onde eles não deveriam ter saído. Eles não deveriam ter saído. Quando se passou cerca de 10 anos que Deus já havia feito a promessa para Abraão, sua mulher, Sara, chega para ele e diz: olha, eu não consigo dar-te filhos. Eu sei que existe uma promessa, Deus falou para você que você vai ter filhos, mas faz o seguinte, vamos fazer como fazem os povos aqui, ao nosso redor. Quando isso acontece, a esposa permite que o marido fique com a empregada. E aí a gente faz uma barriga de aluguel, o filho dela vai ser meu filho. Olha a história que Sara trouxe para Abraão. Deus nunca havia falado nada sobre isso. Abraão não consultou a Deus e não buscou a vontade do Senhor. Abraão foi fraco diante daquela proposta e cedeu à proposta da sua esposa, depois de 1 década esperando a promessa de Deus ser realizada, meus amados irmãos. Nós sabemos as consequências históricas deste fato. Aquele menino que haveria de nascer, Ismael, se tornaria uma grande nação porque fora filho de Abraão. Alguns especialistas dizem que são os ascendentes dos povos islâmicos de hoje, os muçulmanos, pela sua população, pela história, de tal maneira que aquela decisão precipitada, talvez porque ele estava impaciente demais, gerou consequências. Ele fez algo que ele não deveria ter feito. Continuando um pouco a história, capítulo 18. No capítulo 18, verso 22, 3 homens chegam perto de Abraão, estava ali a presença de Deus. Deus demonstra para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Há uma presença de Deus ali na forma corpórea deste homem. 2 deles, então, vão adiante, anjos do Senhor, para Sodoma e Gomorra, para destruir aquela cidade, e 1 fica. Há da parte de Abraão um pré-julgamento a respeito da misericórdia de Deus. Observe o versículo 22, quando ele diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, ou seja, Abraão aproxima-se então do Senhor e faz a seguinte pergunta: destruirás o justo com o ímpio? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Irmãos, há nessa pergunta uma clara evidência de que ele desconhecia a misericórdia de Deus.
Ou que talvez ele fizesse ali o tal do preconceito para com Deus. Porque se o coração dele entendesse, compreendesse melhor quem era Deus, ele iria voltar-se para Deus e iria dizer: Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade porque não existe ali nenhum justo. Não é verdade? E Deus iria dizer para ele: sim, Abraão, vou destruir porque não existe nenhum justo naquela cidade. Mas não é isso que acontece. Abraão começa a perguntar: mas Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade? E se lá tiver 50 justos? Deus diz: se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Ah, mas e se tiver 45? Se tiver 45, eu não vou destruir. Mas e se tiver 40? Se tiver 40, eu não vou destruir. E foi descendo, até chegou 10. Mas e se tiver 10? Se tiver 10, Abraão, eu não vou destruir essa cidade. Sabe quantos tinham? 3. Apenas 3 escaparam de lá. Ló e as suas 2 filhas. Até a esposa ficou para trás, nós sabemos a história. Olhou para trás, como diz a musiquinha, virou uma estátua de sal. Apenas 3. E Deus então levou os anjos até lá para retirar esses 3. Porque Abraão tinha uma perspectiva errada da misericórdia do Senhor. Ele julgou a Deus, preconceito com Deus ali naquele momento. E o capítulo 20? Quando nós olhamos o capítulo 20, mais uma escorregada feia de Abraão. Versículo de 1 a 3. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. De novo, a mesma coisa. Só que dessa vez, Deus não deixou o ato consumar. Interviu imediatamente e diz: esta mulher não toque nela, porque ela tem marido. Diz o texto que naquele momento Deus tornou estéril todas as mulheres de Abimeleque, por causa daquele ato de pegar. Abimeleque então em sonho diz: mas Senhor, eu não sabia. Eu fiz isso na sinceridade do meu coração. Ele disse que ela era irmã dele. Aí Deus diz: porque você realmente fez na sinceridade do seu coração e você não sabia dessa mentira de Abraão, é que eu estou aqui para te alertar, não faça isso. Amados, Abimeleque ficou com tanto medo que chamou Abraão, disse: por que você fez isso, cara? Não deveria ter feito situação aqui da minha casa. Olha, fala o seguinte: eu vou te dar uns 1000 bois, umas 1000 vacas, você tem o que você quiser que você pode pegar. Se fosse com você, você pegaria? Você causou um problema enorme para o cara. O cara falou assim: minhas mulheres, as mulheres da minha casa estão todas estéreis. Por sua causa, porque você mentiu para mim. Pegaria ou não pegaria? O correto seria não pegar. E a honra? Ué, eu te causei problema e ainda vou pegar o seu dinheiro? Abraão pegou. Ele pegou. Recebeu aquilo e foi embora. Deus então curou a casa de Abimeleque, devolveu-lhe a saúde por tudo aquilo que havia feito. Depois eles se tornam até amigos, né? Abraão era um cara legal demais. Depois se tornaram amigos, fizeram aliança, as coisas ficaram em paz. Depois eles voltaram, moraram ali naquele lugar novamente. Vida que segue. Veja agora o capítulo 21. Olha a situação agora causada por aquela decisão lá no passado. Sabemos que Isaac nasceu, não é verdade? 25 anos depois da promessa. E 15 anos, cerca de 15 anos depois que Ismael havia nascido. 14, 15 anos mais ou menos. E o que acontece aqui? Versículo 8 e 10 do capítulo 21.
diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Repare que aqui vai ter, acho que, o primeiro bullying da história bíblica. Conhece os bullying de hoje, né? Veja, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. O menino estava com os 15 anos, 14, 15 anos. Chegou para o menino recém-nascido, festa lá de gratidão, no meio está todo mundo feliz, e ele, que absurdo. Olha o tamanho da cabeça desse menino, mais ou menos isso. Sara viu aquilo e falou, o coração dela fechou para aquela situação. Não quero saber desse filho na minha casa. Chegou para Abraão, parece que os músicos pararam, todo mundo olhou, virou aquela situação, acabou a festa, parece que ela mandou todo mundo embora, o barraco desceu. E o que Abraão fez? Atendeu. Ele chegou para Deus e Deus disse, Abraão, eu nunca pedi para você fazer isso. Agora, manda embora. Mas saiba que eu vou cuidar do menino, já que ele é teu filho. Decisões erradas tomadas lá atrás, gerou outro problema lá no futuro. E Abraão, então, estava diante de mais essa situação complicada. Capítulo 21, ele perde Ismael. Capítulo 22, Deus manda ele sacrificar Isaque. O que sobrou de Abraão agora? Um filho já foi embora. O outro, de repente, Deus chega e diz, eu quero que você o sacrifique para mim. Meus amados irmãos, depois de tudo isso, Abraão aprendeu. Ele falou, não, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Não seja mais como eu quero, mas como o Senhor deseja, como o Senhor quer. E de fato, meus amados irmãos, ele aceita esse desafio, capítulo 22. Pega Isaque, vai caminhando, caminho de 3 dias. Nessa época, muito provavelmente, Isaque deveria ter entre 15 e 25 anos de idade. Não nos é dito a idade de Isaque neste momento. Se ele tiver 15 anos, e ele nasceu 25 anos depois da promessa, então desde o chamado dele, até o sacrifício ali de Isaque, haviam se passado 40 anos. Estou bom na matemática? Acertei, né? Não é possível. Se for com 15 anos, 40 anos. Ou seja, uma caminhada de 40 anos no deserto, até que ele tivesse preparado para dizer sim para Deus inteiramente e ser capaz de entregar aquilo ou aquele que ele mais amava durante a vida. Se você ainda não tem 40 anos de vida cristã, então olhe para essa história. Você não está longe, não. Não estamos muito distante de Abraão, das atitudes, às vezes irrefletidas, dos erros que carregamos, das falhas que ainda temos. Mas quando você chegar em 40 anos da vida cristã, e você precisa tomar jeito na vida. São 40 anos de deserto, 40 anos de vida. Agora sim, ele fez. E veja o que Deus falou para ele depois que ele realmente não negou o único filho. Versículo de número 15 do capítulo 22. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor disse a Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. É isso, meus irmãos. Deus confirma a sua promessa, porque você obedeceu a minha voz. Eu não sei em qual estágio da vida você está. Talvez no primeiro estágio, que você obedece, nós obedecemos, mas não conseguimos ainda desvincular totalmente daquilo que nos atrasa na nossa viagem. Ficamos ainda querendo levar muita gente conosco.
Não sei se você está no segundo estágio, onde nós obedecemos, mas se desespera ao ver a realidade da escassez. Está faltando isso, está faltando aquilo, e agora, Senhor, o que vamos fazer? Talvez você esteja no terceiro estágio, onde você obedece, mas coloca os outros em risco por causa da sua própria vida, porque você teme perder a própria vida, você coloca pessoas que você ama em risco. O quarto estágio, obedece, mas é frágil. Quando alguém muito próximo lhe promete um atalho, um jeito miraculoso de resolver o problema. Talvez você esteja no quinto estágio, mesmo passando por tudo isso, ainda desconfia da misericórdia de Deus. Será que Deus é esse Deus mesmo que Ele promete dizer? Talvez você esteja no sexto estágio, obedece, mas erra nas mesmas coisas do passado, nas mesmíssimas coisas do passado. Ou talvez você está nesse último estágio, está pronto para passar pela prova mais difícil da sua vida e vencer. Veja que tudo é um processo, né? Há um processo, uma caminhada, porque Deus quer que nós possamos progredir cada vez mais. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver que o sacrifício de Isaac aponta para o sacrifício de Cristo. Ele foi oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados. Assim como Deus providenciou um cordeiro para Abraão naquele momento, Deus providenciou um Salvador para nós hoje. E essa história mostra a história de Cristo para nós. Ele é o cordeiro, Ele morreu no nosso lugar, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, Ele nos dá a oportunidade agora de nós caminharmos com o Senhor, sabendo que Ele vai nos ajudar no progresso da nossa fé. E assim como Abraão foi capaz de renunciar o bem mais importante que ele tinha para obedecer a Deus, o mesmo Jesus que hoje atua em nosso coração, Ele é capaz de nos dar fé para que possamos renunciar às coisas que o mundo traz, dizendo, olha, valorize isso, ame essas coisas, siga essas coisas. O cristão diz, não, eu preciso antes de mais nada obedecer à voz de Deus. E se você entendeu essa mensagem, eu gostaria que vocês colocassem em pé neste momento. Orar pela sua vida, suplicar a graça de Deus, para que Deus te ajude nessa caminhada. Ao trilhar essa caminhada, nós juntos possamos progredir. Lembra do que eu disse no início? Não é a largada, não é o início, mas o que importa é como vamos chegar lá. A nossa caminhada de 40 anos pelo deserto. E também disse no início que igreja é um hospital para tratar vidas pecadoras, para santificá-los, para ajudá-los, para que eles possam estar cada dia mais curados na presença do Senhor Jesus. Vamos orar por essa cura, vamos orar por essa graça e por essa misericórdia do Senhor para nós, para a nossa vida, neste momento, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Pai, muito obrigado pela graça do Senhor sendo derramada sobre nós, ó Deus. Muito obrigado porque quando olhamos, a Deus, para o amigo do Senhor, Abraão, quando olhamos para aquele que é chamado de pai da fé, nós vemos um homem, um ser humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dúvidas, e até mesmo aos mesmos pecados que nós cometemos, mas assim como ele aprendeu, nós também estamos aprendendo, Pai, e nós precisamos do Senhor na nossa vida, nos instruindo, ó Pai, nos mostrando a Tua palavra, nos mostrando a Tua direção, para que não venhamos a pegar nenhum atalho, mas possamos seguir firme por este caminho, em obediência ao Senhor, ó Deus, e possamos usufruir da graça, do amor e da misericórdia do Senhor, ó Deus. Assim nós oramos e Te louvamos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis se sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu gostaria de chamar um casal muito especial, que nós conhecemos, que está no nosso meio, para que possamos, assim, recepcioná-los como membros dessa igreja, eles que vêm por jurisdição, a gente chama de assumir jurisdição. Quero convidar os nossos irmãos, Hugo e Bárbara. Podem vir com as crianças também, né? A Bárbara tá aí. Enquanto eles aproximam, louvar a Deus também, né, pelos parentes, os familiares, o Lucas e a Franciele, que também vieram acompanhar esse momento, estão aqui presentes conosco, eles são da Igreja Batista. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. O irmão Hugo e a irmã Bárbara trazem a Luísa e o Benício. E nós queremos orar por esta família, louvar a Deus pela vida deles, dizer sejam bem-vindos em nome de Jesus, sabendo que esta igreja os acolhe e que vocês possam acolher esta igreja também no coração de vocês, no nome de Jesus. Há um texto da palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15. Versículo 58, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vocês vieram lá do Maranhão, cidade de São Luís. E quando há uma mudança tão grande de cidade, de estado, a gente se sente um peixe fora d'água. Mas quando nós temos o desejo de servir ao Senhor, a tendência natural do servo de Deus é procurar a família de Deus. É procurar envolver-se com a casa de Deus para poder continuar esse trabalho. Que Deus abençoe, para que aqui vocês possam continuar esse ministério, cada vez mais, em nome de Jesus, sendo fortalecidos por Deus e pelo apoio espiritual desta igreja. Vamos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, orar agradecendo ao Senhor por essa família querida, em nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, aprove ao Senhor, ó Deus, trazer os teus filhos para a nossa cidade, ó Deus, pela divina providência do Senhor, ó Pai. Eu não sei aquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor tem muitas bênçãos, ó Deus, bênçãos maravilhosas e eternas nessa cidade e aqui nesta igreja, no meio do povo do Senhor, ó Pai. Que eles sejam supridos, ó Pai, de todas as suas necessidades, sejam físicas, espirituais, materiais, sentimentais. Que o Senhor, ó Deus, possa suprir as necessidades dos seus filhos, ó Pai, possa guardá-los, protegê-los e amá-los, ó Pai. Que aqui eles possam crescer, ó Pai, na graça, no amor e na misericórdia do Senhor, que a nossa igreja, Pai, possa recebê-los, orar com eles e por eles, ó Pai, sabendo que eles são servos teus, ó Pai, e que trabalham na obra do Senhor para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, podem se sentarem. Irmã Rebeca também está aqui conosco. Deus abençoe muito sua vida, cada dia mais, em nome de Jesus, minha irmã. Aline, Cristina e o filho Davi, está ali. Aline, Deus te abençoe muito, tá bom? Em nome de Jesus, alegria muito grande poder contar com a presença de vocês aqui no nosso meio. Mais alguém que está nos visitando? Dá um oi. Acho que são esses, né? Que Deus abençoe cada dia mais. Nós temos as atividades nas quartas-feiras, sextas-feiras, reunião de oração. Domingo na escola dominical às 9 horas da manhã. E são nossos convidados a estarem conosco participando
no nome de Jesus, tá bom? Irmãos, hoje pela manhã, na nossa escola dominical, eu lancei o desafio de você adquirir um livro para ler. Não é para enfeitar sua estante, mas para ler. E nós temos na editora El Shaddai, uma editora muito boa lá em São Paulo, que nós conhecemos ali, temos o contato deles, que dão aí os 40% de desconto. Então entre, pesquise, fale comigo no particular qual livro que você quer, para a gente intermediar, fazer um pedido só, e assim nós estarmos adquirindo por um bom preço, para que você possa estar lendo, e quem sabe futuramente a gente possa montar a nossa própria livraria aqui da nossa igreja. Dia 7 de maio nós teremos uma assembleia da igreja após o culto, para aprovação em segundo turno do estatuto da nossa igreja. Nesse mesmo dia nós estaremos passando o dia no Aras, que é uma chácara aqui entre a subestação e o antigo frigorífico, bem ali no meio, amanhã, escola dominical. A escola dominical nossa será às 10 da manhã, depois do almoço, e provavelmente a gente vai lançar no grupo da igreja a lista, tá bom? Porque como é um outro local, a gente precisa de saber mais ou menos a quantidade de pessoas para passar para os nossos irmãos aí da cozinha que estão nos auxiliando e quem também vai fazer as demais atividades, tá bom? No dia anterior, no sábado, na sexta-feira, dia 6, nós teremos uma palestra especial para toda a equipe do Ministério Infantil, lá na segunda igreja, com o secretário nacional de UCPs, União de Crianças Presbiterianas. Então nós temos uma agenda bem legal, inclusive no próximo final de semana, nossa presidente da federação, Arcélia, está aí organizando a reunião da Sinodal, em Jataí, Igreja Presbiteriana Betânia, com a presença da presidente nacional, a irmã Ana Maria. Se Deus quiser, nós estaremos prestigiando este momento, tanto no sábado quanto no domingo, ali com os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, né, irmã Célia? Esta obra, principalmente aqui na nossa região, o trabalho da Federação das Mulheres do nosso presbitério. O Gustavo está passando aqui pela mente, né, Gustavo? Lembrei aqui agora que vai ter um momento especial aqui, um lanchinho especial para você comprar, feito pela UPA, pelos adolescentes, para nós poder levantar fundos para o acampamento de inverno. Olha o nome bonito, hein? Acampamento de inverno em junho, que os adolescentes vão organizar. Então vai ser top, muito bom. Vamos lá para a quadra para participarmos desse lanchinho e abençoarmos os nossos adolescentes aqui da nossa igreja. Amém? Vamos colocar em pé para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor, louvando a Deus pelas atividades, pela vida da igreja. Que Deus esteja abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado a Deus pela misericórdia, pela graça do Senhor, sendo derramada sobre nós todos os dias, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por todos aqueles que foram abençoados aqui neste lugar. Te louvamos por todos aqueles que foram abençoados, ó Deus, também através da transmissão, que receberam, ó Deus, o link de alguém aqui da igreja, e que foi tocado, abençoado por este culto, por essa mensagem, por aqueles que ainda vão receber e ainda serão tocados. Que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a vida da nossa igreja, Pai, nos ministérios da nossa igreja, nos projetos, no planejamento, ó Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente, ó Deus, a vida, Senhor, da Tua igreja, os próximos irmãos que serão recebidos como membros dessa igreja, ó Deus, muito em breve. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão conosco, os nossos convidados. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos envolver no pequeno grupo. Na terça-feira nós teremos vários pequenos grupos sendo realizados, e que nós possamos ver o empenho, a dedicação dos nossos irmãos para participar e para levar o seu convidado, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, para que ele possa receber uma palavra abençoada do Senhor, ó Pai. Assim nós oramos, ó Deus, porque nós cremos no Teu poder, na Tua misericórdia. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja com toda a nossa igreja, hoje para todos sempre. Amém.